Você pode cantar com a voz mais afinada, pode pregar com a melhor oratória, pode encher templos, construir grandes ministérios, atrair multidões e aplausos. Mas se houver pecado escondido, o céu se fecha. Charles Finney não pregava para agradar, ele pregava para despertar. Ele gritava à sua geração: o pecado é a muralha que detém o avivamento. E hoje precisamos ouvir esse grito novamente. Quantos vivem uma vida religiosa ativa, mas estéril? Quantos possuem ministérios visíveis, mas sem fogo? Quantos pregam sobre um Deus vivo, mas vivem sob céus de bronze? Hoje vamos entender por que o céu está fechado sobre muitos corações e como romper essa barreira que impede o fogo do Espírito de descer. Escreva nos comentários: Senhor, abre o céu sobre minha vida. O silêncio de Deus nunca é vazio ou sem causa. Quando o céu se fecha, não é apenas um teste, é uma resposta. É o reflexo direto de um coração que já não deseja ser quebrantado. Ele se fecha quando as orações deixam de ser gemidos da alma e se tornam apenas repetições mecânicas, frases decoradas que não sobem além do teto. Ele se fecha quando o pecado é escondido debaixo da capa da religiosidade, quando se veste o exterior de santidade, mas o interior está manchado. Ele se fecha quando o coração do homem abre espaço para o mundo e fecha espaço para Deus, quando a santidade sai pela porta e a amizade com o pecado se torna hábito. Isaías 59:2 ecoa como sentença clara: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Céus fechados não são acaso. Eles são a consequência inevitável de um coração dividido. E o que fecha os céus não é a falta de música, nem de estrutura, nem de pregação, é a falta de santidade. Finney denunciava sem medo: o maior inimigo do avivamento não é o diabo lá fora, mas o pecado tolerado aqui dentro. Não são os ataques externos que apagam o fogo de Deus, mas os pecados secretos que sufocam o altar. Orgulho espiritual que se mascara de zelo, mas no fundo é vaidade travestida de santidade. Pureza perdida em pensamentos ocultos que ninguém vê, mas que queimam diante dos olhos de Deus. Hábito secreto que parece pequeno, mas vai drenando a força da alma, roubando a vida de oração e matando lentamente o coração. Finney dizia: um único pecado escondido é suficiente para apagar o fogo do céu. Esse é o peso do pecado não confessado. Ele não destrói apenas o indivíduo, mas contamina a comunidade. Quando a igreja se acostuma a conviver com o pecado, o Espírito Santo se retira em silêncio. Ele não divide espaço com a impureza. Quando a igreja deixa de chorar pelo pecado, ela começa a aceitá-lo. O pecado que antes escandalizava, agora é apenas normal. A indignação espiritual se transforma em indiferença. O púlpito que deveria ser trono da verdade vira palanque de palavras para agradar os homens. A adoração que deveria ser sacrifício vivo vira show com palmas, luzes e aplausos, mas sem lágrimas. A Bíblia, que deveria ser espada cortante, vira manual de autoajuda e discurso motivacional. Finney alertava: a igreja pode estar cheia de movimento, mas vazia da presença de Deus. E essa é a tragédia dos nossos dias. Igrejas lotadas, mas céus fechados. Pessoas satisfeitas com rituais, mas sem vida no altar. Louvores entoados com alegria, mas que não são aceitos pelo trono. O perigo não vem da perseguição externa, mas da tolerância interna. A perseguição nunca matou o fogo da igreja, mas a tolerância ao pecado sempre o extinguiu. Como saber se os céus já se fecharam sobre uma vida ou sobre uma congregação? Os sintomas são claros, e Finney os denunciava. Orações se tornam rápidas, apressadas, sem peso, sem lágrimas, sem quebrantamento. Ministérios seguem ativos, cheios de compromissos, mas sem autoridade espiritual, sem impacto eterno. Cultos se enchem de alegria humana, mas não do peso da glória de Deus. O pecado deixa de ser motivo de dor e passa a ser motivo de piada. O maior sintoma é este: quando o pecado já não incomoda, mas a santidade começa a incomodar. Quando a igreja prefere ser entretida do que confrontada,
Quando o pecador prefere ser aplaudido do que chamado ao arrependimento, é sinal de que os céus se fecharam. Mas há uma chave que ainda pode abrir o céu: o arrependimento genuíno. Finney não pregava apenas sobre juízo, ele apontava a esperança. Ele ensinava que quando há confissão sincera e abandono real do pecado, os céus voltam a se abrir. Não são estratégias humanas que trazem o fogo, não são programas, nem talentos, nem carisma. O que atrai a presença de Deus é um coração quebrantado, um povo que se dobra no pó diante do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. E 2 Crônicas 7,14. As lágrimas que descem diante de Deus têm poder que nem jejuns, sem arrependimento, podem alcançar. Lágrimas quebram muralhas que orações frias não conseguem tocar. Um coração que chora diante do Senhor é capaz de abrir o céu e trazer de volta o fogo. Finney combatia com ousadia o falso evangelho que promete céu sem cruz, bênção sem arrependimento, salvação sem santidade. Esse evangelho barato fecha o céu, porque não coloca Deus no centro, mas o homem. É uma mensagem que agrada a carne, mas entristece o espírito. O verdadeiro evangelho, aquele que abre os céus, é o que gera temor, quebrantamento e arrependimento profundo. Finney dizia: um cristão que não odeia o pecado nunca conheceu verdadeiramente a Deus. O evangelho barato mascara o pecado. O verdadeiro evangelho expõe o pecado para que o sangue de Cristo possa limpá-lo. Ele não pregava para entreter multidões, mas para confrontar consciências. Seu chamado era urgente: voltar ao altar, abandonar pecados secretos, restaurar a santidade perdida. Ele dizia: antes que Deus avive o mundo, Ele precisa avivar a igreja. E antes que avive a igreja, Ele precisa quebrar o coração do cristão. Esse chamado não era apenas para pastores, mas para todos, porque cada crente é chamado a ser um altar vivo. Cada vida deve ser lugar de sacrifício, santidade e quebrantamento. Quando o pecado é confessado, os céus se rasgam. Quando o altar é restaurado, o fogo volta a descer. Quando há lágrimas no secreto, há poder no público. Quando há santidade na vida, há autoridade no ministério. O avivamento não começa em uma multidão, mas em um coração que decide ser totalmente de Deus. Um coração limpo abre caminho para céus abertos. Um altar restaurado abre espaço para o fogo de Deus. Quer ver o céu aberto sobre a sua vida? Então volte ao altar, confesse o pecado, chore diante do Senhor, porque quando há arrependimento verdadeiro, o céu não pode permanecer fechado. Hoje, o Espírito Santo está chamando você a não mais esconder, mas expor diante de Deus, a não mais tolerar, mas abandonar. Declare agora com fé: Senhor, restaura o altar da minha vida e abre os céus sobre mim, porque onde há arrependimento sincero, o céu sempre responde com fogo.